Fala pessoal, tudo bem? Guilherme Polo do canal Fisicando Fácil e hoje você vai aprender mais física com clima de Copa do Mundo. Então vamos abrir alguns pacotinhos da figurinha da Física 2026. Será que vai aparecer alguma figurinha lendária? Mas antes disso, deixa eu explicar para vocês como que vai funcionar cada pacotinho, tá legal? Bom, cada pacotinho, pessoal, ela vem com 3 figurinhas, tá? Aonde o grau de dificuldade vai desde a comum até a lendária. Então, mais especificamente, a comum é uma figurinha com resolução, exercício mais fáceis, com resoluções mais rápidas, né? A figurinha rara já é uma questão, um exercício mais de nível intermediário. A épica já é uma questão mais elaborada, um pouco mais difícil a resolução. E a lendária são aqueles exercícios mais desafiadores. Bom, pessoal, vamos abrir então um pacotinho aqui da figurinha da Física 2026. Vamos ver o que apareceu nesse pacotinho. Bom, pessoal, vamos ver o que apareceu aqui, então. Então, ó, uma figurinha de quantidade de movimento, uma figurinha rara. Uma figurinha comum sobre dinâmica, segundo a lei de Newton. E uma figurinha rara do tubo de Venturi da parte de mecânica dos fluidos. Beleza? Bora resolver, então, essas questões. Bom, pessoal, vamos resolver, então, esse exercício dessa figurinha rara sobre quantidade de movimento. Então, ele fala que um corpo de 4 kg move-se com uma velocidade de 15 metros por segundo. Qual é a sua quantidade de movimento? Bom, pessoal, então, né, formulinha básica da quantidade de movimento, né, onde a quantidade de movimento vai ser igual a massa vezes a velocidade. Então, a quantidade de movimento vai ser a massa que ele passou para a gente, que é 4 kg, vezes a velocidade, que é 15 metros por segundo. Então, 4 vezes 15 dá 60. Então, 60 quilos metros por segundo. Então, essa é a resposta desse exercício. Bom, pessoal, vamos resolver essa figurinha do tipo comum sobre segunda lei de Newton, que cai na dinâmica. Então, uma força resultante de 40 newtons atua sobre um corpo de 10 quilos. Qual é a aceleração produzida? Bom, pessoal, então, obedecendo a segunda lei de Newton, né, a gente sabe que a força resultante é a massa vezes a aceleração. Lembrando que a aceleração é uma grandeza física vetorial, certo? Bom, a força resultante, então, é 40, né? Então eu sei que é 40 newtons. A massa é 10 quilos e a aceleração ele quer descobrir. Então a aceleração vai ser, eu passo esse 10, tá multiplicando, eu passo dividindo, vai ser 40 dividido por 10, dá 4 metros por segundo ao quadrado. Bom, pessoal, vamos resolver esse exercício dessa figurinha rara sobre o tubo de Venturi. Então ele passa aqui um exercício para a gente que em um tubo de Venturi a área 1 é 6 centímetros quadrados, a área 2, 2 centímetros quadrados. E a diferença da altura entre os níveis do piseômetro é 12 centímetros de água. Qual é a velocidade da água na seção 2? Bom, pessoal, então, né, o que a gente precisa aqui se atentar, né? Primeiro a gente precisa ver que tem uma tubulação, né, com uma área maior, uma área menor. A ideia do que é o piseômetro, né? Você precisa ter um entendimento sobre isso, onde o piseômetro ele faz, o objetivo dele é você ler a pressão naquele ponto que você quer. Então você coloca um tubo conectado a essa tubulação, né? E aonde a diferença dessa altura vai te dar a pressão, né? Lembrando que o piseômetro ele só pode ser utilizado para líquidos, né? Para fluidos incompressíveis, não para compressíveis, né? Só então para caso dos líquidos. A ideia aqui desse exercício, né,
qual que é? É você saber qual que é a velocidade 2 aqui que passa nessa seção. Bom, para isso, pessoal, a gente vai ter que aplicar algumas fórmulas aqui e vai ter que fazer uma manipulação de fórmulas, tá? Porque a gente não vai conseguir o valor direto logo de cara de uma fórmula só jogar os valores, porque a gente não tem, tá? Então, se a gente aplicasse a equação de Bernoulli, pessoal, do ponto 1 e no ponto 2, as cotas, como ela está no mesmo nível, a gente pode cancelar as cotas, né? Que é a energia potencial gravitacional de posição, então a gente não teria elas. As pressões em si, no ponto 1 e no ponto 2, a gente não tem especificamente falando, né, elas, né, qual é a pressão do ponto 1 e qual no ponto 2, a gente tem a diferença de pressão. As velocidades, a gente não tem a velocidade nem no ponto 1 e nem no ponto 2. Então, pela equação logo de Bernoulli, a gente não conseguiria calcular porque faltam várias variáveis. O que a gente vai primeiro aplicar? A gente vai aplicar a equação da continuidade, onde a vazão que entra é a mesma vazão que sai, tá? E aí a gente vai ficar então da seguinte maneira. Então a vazão em volume que entra é igual à mesma vazão em volume que sai. Então vai ficar V1 área 1, V2 área 2. Bom, a áreas aqui eu tenho, área 1 e área 2 eu tenho. A velocidade 1 e a velocidade 2 eu não tenho. Então eu tenho duas incógnitas nessa expressão aqui. O que a gente pode fazer? A gente quer descobrir o V2. E aí o que eu posso fazer? Eu posso isolar esse V2, tá? Antes disso eu só vou colocar então aqui os valores, tá, pessoal? Então vai ficar o V1, a área 1. A área 1 vale 6 centímetros quadrados. A velocidade 2 eu quero descobrir, e a área 2 eu sei que vale 2 centímetros quadrados. Eu não preciso se preocupar com transformação de unidade, porque as duas estão em centímetros quadrados, elas vão se cancelar. Então, fazendo uma relação aqui, né, pessoal? Passando esse 2 para cá, vai ficar 6 por 2, e aqui vai ficar V2 sobre V1. Pessoal, eu só fiz aqui uma mudança, né, de lados, né? Para ficar o número aqui de um lado e as incógnitas do outro, tá? Então, isso aqui, pessoal, vai me dar que vai ser 3 é igual a V2 sobre V1. Bom, aí eu posso falar que isso aqui, pessoal, vai ser... Eu posso falar de duas formas, né? Se eu passar o V1 para cá, tá dividindo, vai passar multiplicando. Então, eu posso falar que o V2 vai ser 3 vezes o V1. Certo? Então eu posso falar que o V2 é 3 vezes o V1. Ou também eu posso pegar e falar que o V1, né, eu posso passar para cá, tá dividindo, eu passo multiplicando, e vou pegar esse 3 que está multiplicando, vou passar para cá dividindo, para isolar o V1. Então vai ficar o V1 seria o V2 dividido por 3. Tá legal? Então pode ser essas duas opções que eu posso utilizar. Agora, pessoal, o que eu posso fazer? Eu vou aplicar, então, a fórmula de Bernoulli. Por quê? Porque eu vou tentar correlacionar o Bernoulli com essas duas fórmulas, uma dessas duas fórmulas aqui. No caso, como eu quero o V2, eu não posso tirar o V2 lá do Bernoulli, porque senão não faz sentido. Então eu tenho que substituir o V1. Então, no caso vai ficar assim, né? Então vai ficar o H1 é igual ao H2. O Z1, pessoal, e o Z2, né, que são as cotas, né, não tem, como eu falei anteriormente, né, então eu nem vou colocar aqui, tá, vale 0. As pressões, então, vai ficar a pressão 1 pelo peso específico, mais a velocidade 1 ao quadrado sobre 2G, é igual a pressão 2 dividido pelo peso específico, mais a velocidade 2 ao quadrado dividido por 2G. Ok? Bom, como eu falei, eu não tenho a pressão 1 e não tenho a pressão 2. Esse cara aqui eu não posso, esse é o que eu quero descobrir. Então o que eu vou fazer? Lembra que o piseômetro lê a altura de pressão? A diferença da altura de pressão? Então, se eu passar esse P2, esse termo para cá, vai ficar P1 menos P2, concorda comigo? Sobre o peso específico. E se eu passar essa velocidade para cá,
vai ficar as velocidades de um lado e as pressões do outro. Então isso é interessante para mim, porque eu vou trabalhar com as velocidades e vou trabalhar com as pressões. Coisas que eu tenho. Então vai ficar assim, reescrevendo isso aqui, vai ficar que a pressão 1 menos a pressão 2 pelo peso específico vai ser igual a velocidade 2 ao quadrado menos a velocidade 1 ao quadrado sobre 2G. Bom, diferença de pressão, isso aqui é P1 menos P2, é a mesma coisa que o peso específico, né, pessoal, pela fórmula que a gente tem de pressão, a diferença de pressão, né, é o peso específico vezes a altura. A altura eu tenho, né, então eu posso falar que P1 menos P2 é a diferença de pressão, tá? Eu vou até colocar de outra cor aqui, ó, para você entender aqui melhor. Então aqui é o peso específico vezes a altura, que é P1 menos P2, dividido pelo peso específico. É igual a, bom, V1 ao quadrado menos V2 ao quadrado sobre 2G. Eu quero saber o V2, então eu tenho que, esse cara, como eu falei, eu tenho que deixar ele aqui. Então eu tenho que substituir aqui o V1. O V1 quem que é? O V1 é o V2 sobre 3. O V2 dividido por 3. Então eu vou colocar esse cara aqui, para deixar só em função do V2, que é o que eu quero descobrir, tá? Então, reescrevendo aqui, eu vou colocar até com outra cor, para você. Vai ficar assim, então, o V2 ao quadrado, menos, quem é o V1? O V1 vai ser o V2 dividido por 3 ao quadrado. Tudo isso aqui dividido por 2G. Beleza. Bom, o que eu posso fazer aqui, né, pessoal? Eu posso cancelar esse peso específico com esse peso específico que está aqui embaixo, né? Eles vão um embaixo e em cima, então eu posso cancelar eles sem medo de ser feliz. Sobrou aqui a altura que a gente tem. Aqui eu vou precisar elevar aqui aos quadrados, né? Esse termo. E vai ficar da seguinte maneira. A diferença de altura, né, vai ser igual ao V2 ao quadrado menos V2 ao quadrado, dá V2 ao quadrado, 3 ao quadrado dá 9. Tudo isso aqui dividido por 2G. Bom, o que eu posso fazer agora aqui, né, pessoal? Eu posso pegar esse camarada 2G, passar para cá, multiplicando a altura, a diferença de altura. E aqui eu posso fazer uma continha aqui, né, desse camarada para reescrever ele de uma forma melhor. Ficando como? Então, ficando como aqui essa parte aqui, vai ficar a diferença de altura vezes o 2G é igual, aqui vai ficar 9, aqui 9, aqui tem 1, né, como fosse 1, 9 dividido por 1 dá 9, 9 vezes V2 ao quadrado vai ficar 9 V2 ao quadrado, 9 dividido por 9 dá 1, menos V2 ao quadrado, menos V2 ao quadrado. Só colocar mais para cá, tá, pessoal? Mais no meio para você ficar melhor para você a sua visualização. Bom, beleza. Bom, aqui, pessoal, o que eu posso fazer então, né? Vai ficar o delta H, que é a diferença o desnível, né? É igual a 2G. Vai ser igual a 9 ao quadrado menos 1 V2 ao quadrado é 8, né? 9 menos 1 dá 8. Então vai ficar 8 V2 ao quadrado dividido por 9. Bom, agora eu tenho que isolar esse V2, né? Então eu posso fazer esse 9 está dividindo, passa multiplicando todo esse cara aqui. E esse 8 que está multiplicando o V2 vai passar dividindo para o outro lado, isolando só o V2. Então, ficando da seguinte maneira. O V2 vai ser o 9 vezes o ΔH vezes 2G. E o 8 que estava aqui
vai passar dividindo. E aqui está o quadrado, né? V2 ao quadrado. O que eu vou fazer? Para mim tirar o quadrado daqui, eu levo esse cara aqui na raiz, o outro termo. Então eu vou tirar esse camarada aqui, ó, quadrado, e vou colocar a raiz desse cara aqui. Aí, pessoal, a gente tem tudo, né? Tem a gravidade, tem a diferença de altura. Só fazer a conta e ver o valor que vai dar. Então aqui, ó, o V2 vai ser a raiz de 9 vezes a altura. A altura é 12. Só que, pessoal, eu não posso colocar 12 centímetros, né? Porque senão vai dar problema na unidade. Então eu tenho que transformar isso para metro. Então vai ser o quê? 12 dividido por 100 para mim transformar isso para metro. Então vai ficar 0,12, né? 0,12 vezes 2 vezes 10 dá 20, né? Isso aqui dividido por 8. E tudo isso aqui na raiz. Então a velocidade 2. Bom, se você fizer essas contas, pessoal, a gente vai chegar num valor de 1,64 metros por segundo. Então a velocidade no ponto 2 é essa aqui. Beleza? Bom, pessoal, bora lá abrir mais um pacotinho da figurinha da Física 2026. Vamos ver o que aparece nesse pacotinho pra gente. Bom, pessoal, então, ó, opa, logo de cara aqui é uma figurinha lendária sobre associação em paralelo. A outra figurinha do tipo comum sobre trabalho de uma força no chute. E a última figurinha também comum sobre pressão hidrostática, na parte aí de hidrostática, mecânica dos fluidos. Beleza? Bora resolver então essas figurinhas, galera? Bom, pessoal, vamos resolver então esse exercício dessa figurinha lendária sobre associação em paralelo. Então ele fala que 3 resistores, né, de 6 ohms, 3 ohms e 2 ohms estão ligados em paralelo a uma bateria de 12 volts. Qual é a corrente total fornecida pela bateria? Bom, como a associação em paralelo, pessoal, a corrente, né, é a somatória dessas correntes. Então eu tenho cada resistor, então vai ser a somatória dessas correntes, tá? Pessoal, eu posso achar o I total somando esses, né? Bom, pessoal, e aqui então, ou eu posso calcular por essa fórmula, né? A somatória dos Is, né? De cada resistor também. Ou eu posso calcular a resistência equivalente, né? A resistência equivalente, pessoal, é o 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre cada resistor. Então aqui no caso vai ser o resistor 1, aqui no caso vai ser o resistor 2 e aqui vai ser o resistor 3, né? Que é o 6, 3 e o 2. O que eu posso fazer aqui para calcular? Eu posso colocar então, tirar o MMC de 6, 3 e 2, né? Então o MMC de 6, 3 e 2 vai ficar da seguinte maneira, né? De 6, 3 e 2 vai ficar, bom, por 2, esse cara 6 por 2 dá 3, aqui fica 3 e 2 por 2 dá 1, e aqui dá 3. 3 por 3 dá 1, dá 1 e dá 1. Então 3 vezes 2 dá 6. Então eu posso pegar esse cara e fazer assim, ó. 1 equivalente, resistência equivalente, é igual, tudo isso aqui vai ser 6. E aí agora, pessoal, o que eu faço? Né? Eu faço 6 por 2, divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. Né? 6 por 6 dá 1 aqui. 6 por 3 dá 2, vezes 1 dá 2. 6 por 2 dá 3, vezes 1 dá 3. Então vai ficar 6 mais 2 mais 1 dá 6. 6 por 6 é 1. Né? Então vai ficar aqui o 1 sobre REC, né, que é a resistência equivalente. Então esse cara aqui, 6 por 6 dá 1. Então a resistência equivalente, né, se eu isolar esse cara, né,
ele tá multiplicando, eu passo para lá dividindo, e esse 1 aqui, que está multiplicando a resistência equivalente, eu passo para cá dividido. 1 por 1 dá 1, né? Então a resistência equivalente vale 1 ohms. Mas não é isso que eu quero. Aí, o que eu preciso fazer? Eu tenho a resistência equivalente, então, ou seja, de todo esse circuito aqui, eu poderia substituir a resistência, essas 3 resistências por uma só, que é equivalente. E aí eu tenho a voltagem, que é 12 volts. E aí eu consigo calcular a corrente total. Bom, pessoal, então agora eu tenho a resistência equivalente. E aí eu consigo calcular pela fórmula, né? Ficando então pela segunda lei de Ohms, né? Fazendo a fórmula, vai ficar o I total vai ser o U sobre a resistência equivalente. Isso aqui então vai ser 12, né? Que ele passou para a gente 12 volts. E a resistência é 1. Então, 12 dividido por 1 dá 12. 12 amperes. Beleza? Bom, pessoal, vamos então resolver esse exercício dessa figurinha comum sobre trabalho de uma força no chute. Então ele fala que um jogador, né, aplica uma força constante de 120 newtons na bola que se desloca em 10 metros em direção à força. Qual é o trabalho realizado por essa força? Bom, galera, aqui a gente vai então utilizar a fórmula sobre trabalho, né? O trabalho que a gente escreve, representado, você vai encontrar aí nos livros, em muitos lugares, né? É representado pela letra W. É igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo θ, né? Então, o trabalho vai ser, a força dele é 120 newtons, que ele passou para a gente. A distância, ele deu que é 10 metros, eu não preciso converter esse valor, tá, pessoal? Eu trabalho em newton por metro, que dá. Então, vai ser 10 metros vezes o cosseno de θ. Cosseno de θ, pessoal, é a direção, né? O cosseno do ângulo é o ângulo que forma entre a força e o deslocamento dessa força. Como ele falou que foi na mesma direção, então eu tenho a força foi aplicada nesse sentido, né? O deslocamento também. Então, ambas estão apontadas para a mesma direção. Então, não tem diferença de ângulo, né? Então, em relação a essa questão. Então, aqui o caso, o cosseno vai ser 0 do ângulo entre a força e o deslocamento. Então, o cosseno de 0, pessoal, vale 1, tá? Então, aqui o cosseno de 0 vale 1. Então, vai ficar 120 vezes 10 vezes o cosseno de 0, que é 1. Então, vai ficar 120 vezes 10, dá 1.200. 1.200 vezes 1 dá 1.200. 1.200 newton por metro. Ou, né, a gente também pode escrever isso aqui como joule, tá, pessoal? Que é representado pela letra J. Bom, pessoal, vamos resolver então esse exercício dessa figurinha do tipo comum. O mergulhador está a 5 metros de profundidade em uma água do mar com uma massa específica de 1.025 kg por metro cúbico. Considere a gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado e qual é a pressão hidrostática exercida pela água sobre ele. Bom, pessoal, como é que a gente faz então esse exercício, né? Fórmula da pressão, né? Onde a pressão é o peso específico vezes a altura. Aonde aqui no caso, né, ele não passou para a gente diretamente o peso específico, mas a gente consegue calcular porque o peso específico é aquela relação importante, né, que tem na mecânica dos fluidos, que o peso específico é a massa específica vezes a gravidade, que é o famoso ρg, que a gente chama, né? Então, ficando dessa seguinte maneira, reescrevendo a pressão, então vai ser a massa específica vezes a gravidade vezes a altura. A pressão, então, vai ser a massa específica dele, que é 1.025 kg por metro cúbico, vezes a gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado,
vezes a altura. A altura ele falou que está a 5 metros, né? Fazendo essas contas, né, pessoal, você vai chegar num valor 51.250 newtons por metro quadrado. Beleza? Bom, pessoal, episódio de hoje ficando por aqui. E aí, galera, quantas questões, quantas figurinhas, exercícios vocês acertaram? Alguém gabaritou? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber o desempenho de vocês. Combinado? Bom, pessoal, e se você também gostou dessa ideia de conectar o aprendizado de física com esse clima de Copa do Mundo, deixa o seu like aqui no vídeo, que isso ajuda bastante o canal Fisicando Fácil crescer. E também se inscreva no canal, e também, se você puder dar uma força extra aqui no meu projeto do YouTube, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Fechou? Eu vou ficando por aqui, o meu muito obrigado e valeu!